Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita. Uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 20 horas e 21 minutos. Se você ainda não sabe, meu Instagram é @marinovinicius. @marinovinicius. O meu objetivo é o seguinte: eu posto conteúdos todos os dias, tá? Todos os dias, pelo menos 3 vídeos, posts para te ajudar a você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E é natural que você tenha dúvidas, obstáculos nessa jornada de conhecimento, de aprendizado. Então, toda quarta-feira, às 72 semanas, eu entro ao vivo no meu Instagram, 20 horas e 21 minutos, para a gente fazer essa live de perguntas e respostas. Se você não participou dessa, tá tudo bem. Você tem acesso à gravação a partir de agora, da última, e você pode participar da próxima, na quarta-feira que vem, 20 horas e 21 minutos, tá bom? É isso aí, vamos para a primeira pergunta de hoje. Qual a maneira de investir em ouro? A gente pode investir em ouro de 3 maneiras, tá? Eu já usei 2 delas. Quais maneiras eu posso fazer isso? Isso vai depender de pessoa para pessoa. Eu posso investir em ouro físico, eu posso ter a barrinha de ouro. Para quem não sabe, eu posso comprar ouro, tá? É um ouro que ele vem lacrado. Hoje eu não faço mais isso, antigamente eu tinha o ouro físico. É um ouro que ele vem lacrado, ele tem 100% de pureza, 99,9% de pureza. E aí eu compro de uma distribuidora de valores imobiliários, é uma empresa que é autorizada inclusive pelo Banco Central para fazer essa venda porque ela é fiscalizada, tá? Então eu posso ter o ouro físico se eu quiser, se eu tiver algum medo, por exemplo, de um colapso mundial que vai fazer os países estocarem todos os investimentos em ouro num cenário assim, ó, muito extremo. Imagina o fim dos tempos. Seria esse o cenário para quem quer o ouro físico. E tá tudo bem, algumas pessoas vão querer o ouro físico, tá? Qual é o problema disso? Segurança. Eu tenho que deixar isso em algum lugar. Se eu for deixar num cofre, se eu for deixar num banco, eu preciso pagar uma taxa bem alta de administração. Que aí para o banco guardar, uma taxa de custódia, perdão, para o banco guardar no cofre, né, do próprio banco. Ou eu tenho que comprar um cofre, chumbar na parede. Sabe como é que o Vinícius fez 5, 6 anos atrás? O Vinícius pegou e colocou, ele comprou uma barrinha de ouro, né, e colocou dentro da tomada. E ele quase esqueceu quando ele foi se mudar dentro da tomada. Que bom que deu problema na mudança, deu problema na aceitação do apartamento na hora que eu fui entregar e que eu tive que voltar no apartamento, aí eu lembrei que tinha aquele ouro dentro da tomada. Mas imagina, se pega fogo, se tem um curto-circuito, alguma coisa assim, o ouro vai embora, vira líquido e vai embora. Então tem a questão a custódia é cara, a taxa é cara no banco, ou eu tenho que ter cofre chumbado, ou eu tenho que ter... eu vou deixar num lugar maior armazenado, tá? A outra possibilidade é eu investir por meio de contratos futuros na Bolsa de Valores. Como é que funciona esses contratos futuros na Bolsa de Valores? Basicamente, eu consigo comprar na Bolsa por meio de contratos. Eu não vou explicar a tecnicidade disso aqui porque não é o objetivo, até porque é a pior maneira, é que eu considero a pior maneira, tá? Mas eu consigo investir por meio da Bolsa de Valores em ouro, tá? Só que tem muito pouca liquidez. Ou seja, tem muito pouca gente comprando e vendendo, o que torna o preço que aquelas pessoas que querem comprar, o preço que elas oferecem é muito distante do preço que as pessoas que querem vender oferecem. E aí fica o mercado tipo, eu quero vender por 300 o grama e o outro quer comprar por 320. E fica muita diferença. Quando você for comprar, você vai ter que pagar um preço muito mais alto. Quando for vender, vai ter que vender por um preço muito mais baixo. Você perde rentabilidade fazendo esse processo. Além disso, dá mais a dor de cabeça, tem que acompanhar todo dia para ver se tem saldo na corretora, tem estresse com declaração de imposto de renda, então não é a melhor maneira. A que eu considero a melhor maneira de se investir em ouro, a mais eficiente em termos de rentabilidade e de custos, é investir por meio de fundos de investimento, tá? Passivos. O que é isso? Tem o objetivo de acompanhar a rentabilidade do ouro, desde que tenha uma boa política de investimento e baixíssimas taxas, tá? E aí tem alguns tipos de investimento em ouro que a gente tem que separar. Cada fundo, tem alguns fundos que investem de uma forma, outros de outra, outros de um mix dessas duas, então tem que separar bem o joio do trigo. Mas o modo de investir em ouro que eu considero mais eficiente é por meio de fundos de investimento, desde que bem escolhidos e com baixíssimas taxas, tá? Próxima pergunta. Boa noite. Antes de fazer o curso, Nivaldo, investidor sempre em alta, já me encontrava posicionado na CSN, 4.200 ações, o minério caiu e de R$51 caiu para 42 agora. Com a Magar, o que eu faço com essas ações? Deixo elas quietas e coloco elas na Magar ou teria que vendê-las? Nivaldo, o que você tem que fazer é pegar o checklist, o nosso checklist de análise de ações,
que tem lá dentro do programa, depois que eu ensino toda a metodologia, que a gente consegue discernir, ter o caminho das pedras, entender o que são as coisas, aí tem o checklist de análise. Pego o checklist de análise e eu vejo se ela passa no meu checklist de análise. Se ela passar no checklist, se eu entendi o setor, eu decidi investir naquela ação, aí eu posso, inclusive, aumentar a minha exposição a essa ação. Porque se o preço cai e é uma boa ação para se investir, é uma baita oportunidade, é uma promoção, uma oportunidade de eu comprar. Se eu já comprava essa ação por um preço mais alto, a 51, agora que está 42, eu comprei ainda mais. Né? Eu só preciso ter convicção de que eu fiz uma análise completa. Agora, não fiz análise, o primeiro passo é fazer análise. Agora, fiz análise e ela não se encaixa. Na minha visão, eu tenho que vender. Eu vendo sem dó, tá? Por quê? Se a ação ela não passou no checklist de análise, significa que ela não é uma boa ação para eu estar exposto para ter lucratividade a partir de agora. Então, eu me desfaço agora e invisto em oportunidades melhores. Eu seleciono oportunidades melhores, porque essas são as que têm mais potencial de rentabilidade, têm margem de segurança e elas estão dentro do escopo de ações que são aquelas que têm o maior potencial de rentabilidade da bolsa. Então, sem medo, eu vendo essas ações, poxa, selecionei numa época que eu não sabia selecionar, peguei recomendações, peguei dicas, não sei, tá? Eu vendo ela sem problema. Tudo o que me diz é o checklist. Ela passa nos critérios? Ela não passa? Isso é o que vai me balizar se eu tenho que vender, se eu tenho que comprar mais, se eu deixo quieto. E aí, se eu deixo quieto, eu tenho que comprar mais. Isso você vai ver lá na aula sobre como saber onde aportar todo mês, tá? Nessa aula eu explico detalhadamente como você sabe quanto dinheiro investir em cada momento, em cada investimento, tá? Tem todo o processo lá no módulo automatizar. Vinícius, eu não sou investidor, eu não sou investidora sempre em alta ainda. Como é que eu faço para analisar uma ação? Isso eu vou mostrar na aula 3 da Jornada Sempre em Alta 2021. Se você ainda não se inscreveu na Jornada Sempre em Alta 2021, você precisa se inscrever. É o último evento sobre investimento que você vai participar na vida. Começa dia 5 de julho, tá? Eu vou mostrar na aula 3 o passo a passo para você selecionar as ações com maior potencial de rentabilidade da bolsa, tá? Próxima pergunta: no que devo investir? Estou querendo iniciar no mercado financeiro. Primeira coisa que você deve investir é no teu conhecimento. Que isso, Vinícius? Para de balela, eu quero saber o investimento para eu fazer agora. É por ter esta mentalidade, não estou dizendo que você tem, tá? Mas é por ter essa mentalidade de algumas pessoas. Eu quero saber onde que eu tenho que investir agora. Me fala agora, Vinícius, que eu quero ganhar dinheiro, tem outra coisa para fazer. Eu quero ir lá trabalhar, olhar Netflix, eu quero estar com a minha família, não sei o quê. É por fazer isso que 95% das pessoas perdem dinheiro na bolsa, porque seguem recomendações. Você só pode tomar qualquer decisão de investimento depois que você tem um conhecimento no mínimo básico. Olha que louco, a maioria das pessoas, elas terceirizam a decisão de investimento, porque elas não se consideram capazes. Você precisa ter um conhecimento básico para ir tomar uma decisão. Por exemplo, eu quero fazer um exercício físico e eu tenho digamos que eu tenho alguma doença e eu quero fazer um exercício físico. Antes de eu tomar a decisão de ir lá fazer aquele exercício, eu vou ter um conhecimento de base que me informe se eu devo fazer aquele exercício ou não. Quando eu for tomar alguma decisão, eu vou começar uma dieta XYZ. Eu tenho que saber se eu posso começar aquela dieta XYZ. Eu tenho que ter esse conhecimento para eu tomar a decisão. Eu quero terceirizar qualquer coisa na minha vida, eu tenho que saber o que é que eu estou fazendo. Se eu quero assumir essa responsabilidade, ainda mais. Então, onde que eu devo investir? Primeiro é no teu conhecimento. Primeiro é você aprender a investir, tá? E aqui no meu Instagram tá rodeado, no meu canal no YouTube tá rodeado de conteúdo, tem mais de 100 horas de vídeo para você assistir. Se você quer definitivamente, de uma vez por todas, saber onde investir para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, participa da Jornada Sempre em Alta 2021. Mas não vai ser em uma live que eu vou conseguir te dizer assim, ó, faz isso e aquilo. Até porque o teu investimento tem que ser feito com base no teu planejamento, na tua vida, no teu perfil, isso não faz sentido. O teu investimento é para você conseguir ter a vida que você quer ter. Parada é ter a vida que dá e ter a vida que você quer ter. Se você não sabe nem onde quer chegar, nem mais ou menos, não faz nem sentido começar a investir. Primeiro define o que você quer, depois você começa a investir. Senão você vai estar ganhando um pouco de dinheiro, talvez você ganhe um dinheiro suficiente, talvez não, para chegar onde você quer, e aí vai ficar lenga-lenga. Então existe um processo
e você tem que aprender o processo e não saber o nome do investimento, senão, naturalmente, você vai perder muito dinheiro com o passar do tempo, tá? Participa da jornada que você vai... Todas essas dúvidas vão sumir, pode ficar tranquilo. Tô querendo investir um valor que está na poupança para longo prazo, qual você me indica? Mesma questão da pergunta anterior, o que eu não vou te indicar o que fazer, eu te mostro o que eu faço, porque isso é mais válido do que eu te indicar o que fazer. Eu monto a Magar. O que é a Magar? É a combinação, é a estrutura de investimentos que faz naturalmente qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Quando você vai conhecer a Magar? Você vai conhecer a Magar, como ela é formada, quais investimentos fazem parte dentro da jornada Sempre em Alta 2021. Poxa, Vinícius, você só fala essa jornada Sempre em Alta 2021, você não está dando nenhuma resposta direta, que sacanagem. Gente, eu não consigo falar assim, sem artifício visual, te explicar de uma forma minimamente decente, que resolva essa questão dos investimentos de uma vez por todas na tua vida. Isso vai ser na jornada que começa dia 5 de julho, tá? Então, quero investir a longo prazo, a forma mais segura e rentável que eu conheço vai estar apresentado lá na jornada, tá? Mas se resume a Magar, a essa estrutura, essa combinação de investimento que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Próxima pergunta. Quanto ter de ouro e prata para proteger de crises, para se proteger de crises, principalmente a que está por vir? Que isso, Vinícius? Que crise que está por vir, né? Eu fiz algumas postagens, fiz alguns vídeos. Existe um consenso geral muito natural de que vai existir uma grande crise tanto no país quanto no mundo. Tem como prever o futuro? Não tem, é infantilidade demais querer prever o futuro. Agora, algum momento vai ter que ter. Se a gente for parar para olhar, parar para pensar, todos os momentos da história, quando a taxa Selic subiu, as ações caíram, e caíram bastante. Algumas vezes de forma galopante, porque esse é o processo natural. Na preparação para a jornada eu vou explicar muito disso, tá? Mas, naturalmente, quando a taxa Selic sobe, as ações acabam caindo. O cenário que a gente está vendo hoje é justamente o contrário, a taxa Selic subindo e as ações subindo. É algo totalmente anormal, totalmente louco. Então é muito normal que venha uma crise econômica e um impacto nos investimentos, tanto aqui no Brasil quanto em vários países do mundo. A inflação nos Estados Unidos, como há muito tempo não acontecia, está em mais de 6%, lá a meta é 2%. Então, assim, existe um descasamento muito grande. E aí, um investimento que nos protege, um tipo de investimento que nos protege de crises internacionais é o investimento em metais preciosos, tá? A melhor representação dele sendo o ouro. Nesse caso, quanto dinheiro eu preciso ter investido em metais, em ouro e prata para me proteger de crises? Isso vai depender de quanto dinheiro você tem investido em ações. Porque olha só, qual investimento vai se desvalorizar num momento de crise? Se houver uma grande crise, talvez seja agora, talvez seja daqui 5 anos, uma hora vai ter porque é natural, mas quanto de dinheiro você tem investido em ações? As ações é que vão desabar, as ações aqui nos Estados Unidos, em tudo que é canto do mundo, vão desabar no momento de crise internacional. Quanto você tem investido lá vai determinar o quanto você tem que ter em metais. Além disso, qual o tamanho das empresas que você é dono, que você é sócio, que você tem ações? Isso determina, porque as ações de empresas grandes, elas oscilam menos que as ações de empresas pequenas. Quais setores você está investindo? Você está investindo muito em setor de commodities, setor de mineração, setor de siderurgia, ou pouco? Isso vai determinar como está diversificado os teus investimentos. Tudo isso determina o quanto você tem que ter de antiação, que basicamente o ouro é uma boa representação de antiação. Então, não é simplesmente algo, um número específico, ó, vai. Isso é uma superficialidade dos investimentos. Comigo não existe superficialidade, você vai entender a estrutura da coisa para aí então você aplicar. Quanto você tolera de volatilidade, de oscilação nos seus investimentos no curto prazo? Você quer investir na bolsa, você tem que investir com foco de pelo menos 5 anos. Se você tiver com foco de até 4 anos e resgatar todo o dinheiro, não é a bolsa o teu lugar. Qualquer outra pessoa que te falar que o teu lugar é a bolsa, está errado. É charlatanismo puro. Bolsa de valores é quando você tem o foco. Não quer dizer que você vai ter resultado só depois de 5 anos. Claro que não. É provável que venha em meses. Agora, não espere resultado de curto prazo na bolsa. Resultado de curto prazo, aí é renda fixa, aí a rentabilidade é mais baixa mesmo. Então, a depender de tudo isso, porque não adianta você estar investindo e se sentir um trapo, sempre preocupado, confuso, inseguro, nervoso, por causa da oscilação dos investimentos.
depende de tudo isso para você definir quanto de ouro e prata ou qualquer outro investimento desse tipo de antiação você vai ter na sua carteira, tá? Então, eu sei que você queria uma resposta específica, um número mágico aqui, mas vai depender de todos esses critérios. Já tenho ações, vendo seus vídeos, já vi que fiz cagada. Vou ter que começar do zero. Olha só, já tenho ações, vi os seus vídeos, vi que eu fiz bobagem ali. Vou ter que começar do absoluto zero? Na verdade não, você começa de onde você está. Se você é uma pessoa que já está investindo e agora tendo essa dose de conhecimento assistindo esses vídeos, que não vai ser nem perto do que você vai ver na jornada é muito mais profundo e esclarecedor, mas olha só, já tendo essa dose de conhecimento, você já viu que fez bobagem? O que eu faria no teu lugar? No teu lugar eu faria o seguinte, eu não faria nada. Independente se você já viu que está investindo errado, independente se você nunca investiu na vida, independente de qualquer coisa, eu aguardaria chegar a jornada sempre em alta 2021. Por quê? Na jornada eu vou mostrar os 6 passos para você selecionar as melhores ações da bolsa. Depois eu te ensinar como lucrar nas altas e nas quedas, como funciona essa estrutura, quais as principais técnicas, eu vou te mostrar numa aula, na última aula, o passo a passo para você selecionar as melhores ações da bolsa. Não adianta você tomar uma decisão agora, sendo que você tem uma fração, uma parte do conhecimento, sendo que você não tem o todo. E você vai ter o todo daqui a pouquinho, daqui a 15 dias. Então, no teu lugar, o que eu faria? Eu aguardaria, tá? E eu assistiria essas aulas da jornada. Assistindo tudo isso, você já vai ter as condições de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá? E aí, o que você vai fazer? Vai ter que começar do zero? Eu gosto de fazer sempre um planejamento base zero. O que é isso? Todas as vezes que eu testei metodologias de investimento, eu já testei várias, já fiz day trade, swing trade, opções, já fiz essa loucura toda, já foquei em buy and hold, já testei um monte de coisa diferente. Em todas as vezes, o que eu fiz? Eu testei a metodologia, não funcionou, eu começava na outra metodologia como se eu nunca tivesse investido na vida, sem me apegar aos investimentos. Por quê? Se eu estou virando a chave, se eu entendi que o caminho é outro, não faz sentido eu ficar nesse mesmo lugar aqui. Então, por exemplo, os meus alunos, exatamente, 50% dos meus alunos, eles nunca investiram na vida. 50% dos meus alunos, eles já tinham investido na Bolsa de Valores em algum momento. Então é bem separadinho, bem dividido, 50-50. E aqueles que já investiram, qual é a minha orientação, que é a mesma que eu dou para você? Depois de você ter o conhecimento estruturado, passo a passo, você faz um novo planejamento dos investimentos, como se você não tivesse nenhum investimento hoje. E aí, depois de você fazer esse planejamento, o que você faz? Você vê se os teus investimentos atuais se encaixam na nova metodologia que você está aplicando. Se se encaixam, você pode incluir no teu planejamento. Se não se encaixa, você tem que vender. Simples assim. Se você ficar com isso, ficar agarrado nesse investimento, isso aí é simplesmente você está sendo vítima do teu ego. Você não quer aceitar que aquele investimento é ruim, você já fez, você quer deixar lá quieto. Quando na verdade existe um novo mundo para você viver e você está agarrado no antigo que que sabe que não é bom. Então, faz um planejamento base zero, verifica se esses investimentos fazem sentido agora, com base nessa metodologia, se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se não quer, tá tudo bem. Vê se encaixa, não se encaixa, tchau, simplesmente. Se encaixa, vai entrar no planejamento. E aí talvez você vai ter que vender uma parte, porque está com muito dinheiro investido ali, vai sobrar pouco para o resto, para diversificar. Talvez não, talvez tenha que comprar mais um pouco. Isso tudo vai depender, tá? Mas não tenha medo de fazer uma reestruturação. Se você tiver medo de fazer uma reestruturação, você tá tipo no mito da caverna. Você tá lá dentro da caverna, existe um mundo lindo lá fora, você olha aquele mundo lindo e diz assim, já me acostumei com a caverna, tenho medo desse mundo lindo. Tenho medo de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E aí você se acomoda. Se você se acomoda, você não vai ter resultado. Você pode tomar uma ação, reestruturar os seus investimentos uma vez e a partir dali resolver essa questão na sua vida de uma vez por todas. Então, vai começar do zero, do absoluto zero? Não. Você vai fazer um planejamento como se estivesse começando do zero e talvez aproveite algum investimento que você já tenha, mas não se apegue. Eu sou casado com a minha esposa, a ela eu sou fiel,
mas aos meus investimentos não tem por que eu ter essa emoção toda. Próxima pergunta. Quando saber o momento apropriado para vender uma ação? Só sabe quando vender aquele que sabe quando comprar. Grava isso, anota essa frase, anota essa frase. Só sabe quando vender aquele que sabe quando comprar. Pensa no seguinte, você foi lá, comprou, viu um vídeo sobre uma ação específica, e aí você foi lá e comprou a ação. Como que você vai saber quando você vai vender a ação? Não tem como você saber, porque você não domina o processo da escolha da ação para comprar. A resposta para essa pergunta me tirou, nossa, muitos momentos de sono, mas ela é muito mais simples do que você imagina. Quando você vai lá e compra uma ação e segura, se mantém investindo nessa ação, digamos assim, do mês de abril até o mês de dezembro de um ano, significa que você compraria essa ação em qualquer um desses dias. Porque na prática você tem as ações em qualquer um desses dias. Então essa história de recomendação de compra, recomendação de manter a ação, recomendação de venda, não existe manter a ação. Ou você compra ou você vende. Então, manter uma ação é a mesma coisa que comprar ela todo dia. Se você não tivesse, você estaria comprando todo dia. Porque na prática, no frigir dos ovos, você está com a ação todo dia durante esse período. Então, quando que você deve vender uma ação? O momento apropriado para você vender uma ação é quando você não mais compraria essa ação. É quando você vai lá, reanalisa aquela ação, e aí, seguindo o passo a passo de análise de compra, você chega à seguinte conclusão: se fosse hoje, eu não compraria essa ação. Se você não compraria essa ação, chegou a hora de vender. Percebe como é bem mais simples do que talvez você imagine? Talvez é quando o gráfico ele dá uma pirueta, um duplo carpado e um mortal para trás. Aí tem a tendência de queda. Ah, talvez é quando surgiu uma notícia sobre o setor, talvez quando surgiu uma... Não. Você precisa de um mapa, de um caminho, de um GPS claro. Como que eu seleciono uma ação? Quando vale a pena? Quando eu seleciono isso, ela se encaixa no hall de empresas que mais se valorizaram na história da Bolsa. No hall de empresas com maior potencial de rentabilidade. Se ela não se encaixa, para que eu vou continuar com ela? Não faz sentido. E aí eu vendo essa ação. Então eu preciso de um mapa. O mapa, o checklist de seleção de ações. Quando entra, eu compro. Quando não entra mais, simples, eu vendo. Próxima pergunta. Como a demissão do ministro do Meio Ambiente pode influenciar as ações do Ibovespa? Existe aqui alguma positividade ou negatividade para algum setor? Deixa eu fazer uma pergunta. Antes de responder, para responder essa pergunta, quero fazer uma pergunta. É de acesso a todas as pessoas essa informação de que houve a demissão ou renúncia do ministro do Meio Ambiente? Sim ou não? Sim. Se todo mundo tem acesso à mesma informação, como que pode existir vantagem em ter acesso a essa informação? Vinícius, que loucura que você está falando, não entendi. Vamos lá, vou repetir. Uma informação, uma notícia, quando ela é divulgada na mídia para todo mundo ao mesmo tempo. Quando ela é divulgada para todo mundo, instantaneamente, imediatamente, aqueles investidores da esperança, aquelas pessoas que ficam toda hora olhando o que está acontecendo para ir lá e fazer uma nova aposta, e todo dia estão mudando isso, não conseguem investir, elas estão sempre trabalhando pelo dinheiro e não conseguem fazer o dinheiro trabalhar por elas, o que elas fazem? Elas já mudam o que elas acham que tem que mudar. Então, a demissão ou renúncia do ministro do Meio Ambiente pode fazer com que tal atitude do que estava prevista para o Ministério não seja mais tomada. Isso pode impactar tal empresa. Instantaneamente, quem acha que tem que comprar, quem acha que tem que vender, ação XYZ já faz isso. Então, a gente não tem absolutamente nenhuma vantagem ao acompanhar notícias. Tanto que eu, inclusive, recomendo que você pare de olhar 100% das notícias. Vinícius, você tá maluco, todo mundo me diz que eu tenho que acompanhar o mercado financeiro, todo mundo me diz que eu preciso estar antenado para eu não perder as oportunidades. Sim, esse todo mundo quer te mentir que investir é complexo, que você precisa demandar muito tempo. Com o passar do tempo você vai ficar estressado, você vai pensar, eu não tenho tempo para isso, e você vai fazer justamente o que eles querem que você faça, que é terceirizar o teu investimento. Aí,
você perde metade da sua rentabilidade no longo prazo por pagar uma taxinha, ou uma tarifa, ou uma mensalidade recorrentemente, sendo que você poderia estar tendo isso de rentabilidade para você. Então, entenda uma coisa, você não precisa acompanhar nenhuma notícia. Pode vir qualquer notícia. A galera me achava maluco quando eu falava isso em março de 2020, em plena queda da bolsa, das ações, na verdade, de mais de 45%. Você não precisa acompanhar absolutamente nada, porque você não tem nenhuma vantagem. Isso é só alimento para a tua ansiedade, para a tua insegurança, para o teu nervosismo. Então, como a demissão pode influenciar? Pode influenciar de várias maneiras, tá? Só que ninguém consegue aferir de forma lúcida e racional, não com base em achismo, porque achismo e lixo é a mesma coisa, ninguém consegue aferir qual vai ser a influência. Taxa Selic subindo, qual é a tendência natural? As ações caírem. Só que os investidores estão eufóricos e por enquanto as ações ainda estão subindo. Por exemplo, inflação galopante, o natural é ações caírem. O que está acontecendo ainda? A euforia está dominando, os investidores estão no oba-oba e as ações ainda estão subindo. Então percebe que às vezes a coisa lógica não acontece de imediato. Às vezes o que eu acho que deve acontecer não acontece. Às vezes o que eu acho que não deve acontecer, acontece. E são muitas variáveis ao mesmo tempo. Se você foca nisso, anota isso. Se você for investir na bolsa focando naquilo que você não tem controle, você vai pirar, você vai ficar maluco. E quando você ficar maluco, você vai dizer, isso aqui não é para mim, isso aqui é para especialista. Que é justamente o que a estrutura, o que a indústria financeira quer que você pense. E aí você fica lá, pagando fundo, pagando recomendação de investimento, você fica seguindo recomendações da assessoria da corretora, que muitas vezes, ou do banco, que muitas vezes a recomendação que vai para você é justamente aquele investimento que dá mais rebate para o banco, que dá mais rebate para a corretora, isso é totalmente legal. O que é isso, rebate? Meta de venda. Quanto mais vender aquele produto de investimento, mais a corretora ganha, mais o funcionário ganha, mais o banco ganha, mais o gerente de conta ganha. Isso é algo totalmente... É o processo. É eu que tenho que entender e não me deixar levar. Entende? Mas é como as empresas funcionam. Então, alguma notícia, demissão do ministro tal, aumento da taxa Selic, inflação galopante, qualquer coisa que você não tem controle, se você focar nisso, você vai ficar maluco. Isso não vai te reverter em rentabilidade. Por quê? Você está agindo atrasado. Se você for tomar qualquer decisão de investimento agora, que já foi anunciado pelos 4 cantos do Brasil, que o ministro ele renunciou, todo mundo já sabe disso, todo mundo já está posicionado, não tem nada de relevante. Então, se tem uma dica que eu posso te passar por enquanto, vou explicar com mais detalhes isso durante a jornada, tá? Por enquanto, esquece 100% das notícias. Para você ter uma noção, eu não olho televisão, notícias, jornal faz uns 5 anos. E acompanhar notícias na internet vai te deixar cada vez mais perdido, mais confuso. Então, faz um detox desse negócio que vai fazer bem para ti, para tua saúde mental e para os teus investimentos. Próxima pergunta: qual investimento poderia hoje estar compensando essa queda momentânea do dólar? Muito importante essa palavra momentânea, tá? Quando a gente está falando em investimentos de renda variável, quando a gente está falando em bolsa de valores, a gente precisa entender que não há padrão no curto prazo, não há padrão momentâneo. Quando que a gente consegue enxergar um padrão natural no longo prazo? Por quê? Eu vou te explicar. O preço dos investimentos, você já se perguntou de onde é que saiu? De onde é que sai toda essa mudança no preço dos investimentos? Ação sobe, ação cai, dólar sobe, dólar cai, ouro sobe, ouro cai, fundos imobiliários sobe e cai. O preço é reflexo da movimentação de dinheiro. O preço é reflexo da movimentação de dinheiro. Como assim? Se tem muita gente querendo comprar ações, imagina o seguinte, tem muita gente querendo comprar as ações e tem pouca gente querendo vender. Quem quer vender, cada vez vai oferecer um preço mais alto. Ó, eu topo vender para você, mas eu não vou te cobrar R$11 por ação, vou cobrar 12. É igual como acontece com um apartamento. Digamos que tenha um apartamento vago disponível para venda, tá? Em um determinado prédio, só aquele, e tem 10 pessoas querendo comprar. Naturalmente, o dono do apartamento, sabendo que tem 10, ele vai dizer, ó, o Joãozinho, eu quero vender por 500 mil, você compra? Compro. Tá, beleza. Eu vou dar mais uma estudada, depois a gente fecha negócio. Aí, Mariazinho, o Joãozinho
ele me ofereceu 500 mil. Você paga mais? A Mariazinha diz, ó, pago 520. Aí vem o Kleber. Kleber, a Mariazinha me ofereceu 520, você paga mais? Pago 540. Então, sempre que tem muitas pessoas querendo comprar o investimento, o que acontece? O preço disso sobe. Se tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, o preço sobe. O contrário também é verdadeiro. Se tem muita gente querendo vender, pouca gente querendo comprar, o preço acaba caindo. Porque, ó, tem pouca gente querendo comprar, um monte querendo vender. Opa, se vocês querem vender, eu compro. Agora eu vou pagar um preço mais baixo. Eu compro, mas por um preço mais baixo. Então, tudo é o fluxo do dinheiro, é para onde ele está indo, para onde ele está se movimentando. E isso leva tempo, principalmente quando a gente está falando da Bolsa de Valores aqui no Brasil, que é onde a metade do dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores, nas ações, é de investidores estrangeiros. Tem todo esse tempo, esse fluxo da moeda entra do Brasil, sai do Brasil, e no meio de tudo isso tem os traders, tem os especuladores, tem aquelas pessoas que encaram a Bolsa de Valores de uma forma como ela não funciona, que é como uma profissão. Tem como eu fazer dinheiro na Bolsa? Não tem como fazer dinheiro na Bolsa. Pelo menos é comprovado que só em 2020, 2 bilhões de reais, 2 bi com B de bola, foram perdidos fazendo trade. Que 99,9% das pessoas que tentam fazer trade perdem dinheiro na Bolsa. Então, essas pessoas elas ficam comprando, vendendo, e isso acaba distorcendo os preços dos investimentos no curto prazo. Agora, no longo prazo, esse fluxo do dinheiro, ele tem muito mais dinheiro nesse fluxo natural. Sai das ações, o investidor estrangeiro, por exemplo, vende ações, os preços das ações caem, ele tira dólares do país, o dólar sobe, ele investe em ações em outros países, ele, poxa, teve crise internacional, ele tira dali, joga para o ouro, isso faz o ouro subir. Então, existe o ruído, que é toda essa oscilação de curto prazo, momentânea, e existe o movimento natural do dinheiro que reflete no preço dos investimentos. Isso é sustentável, isso a gente consegue enxergar padrões claros, tudo isso eu vou mostrar com detalhes na jornada, tá, gente? Mas eu não posso investir na bolsa pensando no momentâneo. Se eu estou pensando no curto prazo, eu tinha que estar investindo em outro lugar, não na bolsa. O que eu preciso é me tranquilizar se eu estou seguindo um passo a passo claro, uma metodologia que comprovadamente entregue resultado no longo prazo. Porque a Bolsa de Valores é para isso. É para quem quer investir por pelo menos 5 anos. E para quem quer ter uma aposentadoria complementar, para quem quer ter uma liberdade financeira, uma independência financeira, o investimento é eterno. Você não precisa se preocupar com prazo. Você vai investir a vida inteira e vai consumir de sol os rendimentos, né? Então, assim, qual investimento eu poderia hoje estar compensando a queda momentânea do dólar? Não faz sentido pensar em momentâneo. Você tem que enxergar uma estrutura, uma estratégia, um método validado de investimentos, como, por exemplo, o método investidor sempre em alta. Que seja irrefutável, que você entenda como funciona e que tenha lógica. E aí você implementa sem se preocupar com o momentâneo. Se você está se preocupando com o momentâneo, você ainda não entendeu o processo que você está usando. Quando eu monto a minha carteira de investimentos, qual o prazo mínimo para eu começar a receber? A receber o quê? A receber rendimentos, a ter uma valorização. Mas olha só, quando você monta a sua carteira, vai depender de quais investimentos você vai colocar na sua carteira, tá? O que é uma carteira de investimentos? Carteira de investimentos é uma combinação de investimentos que, se você usar isso de forma estratégica, vai te levar até algum lugar. Por exemplo, a Magar, ela é uma combinação de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Dentro dessa combinação, existem 5 investimentos, tá? Esses 5 investimentos quais são? Ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos, tá? Se você investir em títulos públicos, basicamente a sua rentabilidade é diária. Então, diariamente você vai estar tendo rendimento. Se você investir em fundos imobiliários, mensalmente você já vai estar recebendo rendimento, um rendimento mensal na sua conta, isento de imposto de renda nesse momento. Você não precisa pagar nenhum centavo de imposto de renda. Vem o aluguel daqueles imóveis que você é dono de parte deles por investir por meio de fundos imobiliários. E esse aluguel vem mensalmente para sua conta, tá? Na maioria dos casos, a lei determina que os fundos imobiliários eles tenham que distribuir semestralmente, mas a maioria faz mensalmente, tá? Quando você está investindo, por exemplo, em ações, em dólar, em ouro, aí vai depender
de como que vai ser a volatilidade, a mudança do preço desse investimento com o passar do tempo. Não tem... Renda variável é o quê? Renda variável. Renda fixa eu consigo ter uma previsibilidade maior. Fundos imobiliários eu até consigo porque eu tenho uma periodicidade específica. As ações, a valorização do fundo imobiliário vai depender do momento. Às vezes pode ser para cima, pode ser para baixo. Vai valorizar, vai desvalorizar. As ações vai ser a mesma coisa. Dólar, ouro vai ser a mesma coisa. Então, quando eu montar a minha carteira, qual o prazo mínimo para eu começar a receber? Um dia, se eu vou focando na parte de títulos públicos, um mês na parte de fundos imobiliários, na parte das ações, se a empresa distribui dividendos, cada uma tem um prazo específico. Agora, se você está pensando em investir na bolsa, você não pode estar preocupado com receber dinheiro, porque a bolsa é para multiplicação a longo prazo. A bolsa não é para fazer dinheiro para consumir o mês que vem. A bolsa é para multiplicação de dinheiro quando você tem o foco em investir por pelo menos 5 anos. Isso precisa ficar muito claro, senão você vai ser só mais uma das pessoas que vão perder dinheiro na bolsa. Eu não quero que isso aconteça, tá? Então o seu foco tem que estar lá. Quanto tempo vai levar? Depende. Depende de como você montar a estrutura, quais investimentos você vai ter. Se você investir só em ações, você pode ficar 10, 13 anos perdendo dinheiro, tendo desvalorização, então isso vai depender, tá? Nos fundos imobiliários, teria um número de cotas ideal para cada fundo para ter um retorno em rentabilidade? Ó, vamos pensar o seguinte, pensando racionalmente, tá? Nós não temos a capacidade de prever o futuro. Estudos apontam que a gente tem a mesma capacidade de prever, de antever o futuro, ou seja, de acertar projeções, que um chimpanzé. Então, sabendo que eu não tenho essa capacidade de prever o futuro, eu não vejo lógica em eu investir uma quantidade de dinheiro diferente em fundos imobiliários diferentes, em, por exemplo, ações diferentes. Então, quantas cotas eu tenho que ter de cada fundo imobiliário? O que é uma cota de um fundo imobiliário? É a menor parte de um fundo imobiliário. Quando eu vou investir, eu tenho que comprar 1, 2, 3, 4, 5 cotas e assim por diante, quantas eu quiser. Na média, cada cota vai ter o preço aí de uns R$100. Então, na minha cabeça, não faz sentido nenhuma pessoa ter mais dinheiro em uma ação e menos em outra, porque ela não consegue prever o futuro. Se ela tem mais dinheiro em uma ação e menos em outra, mais dinheiro em fundo imobiliário e menos em outro, significa que ela está apostando mais em uma coisa do que outra. Só que eu tenho a mesma capacidade de previsão de um chimpanzé. O Banco Central erra suas projeções todo ano, comprovadamente. Todas as maiores instituições financeiras erram suas projeções todo ano com uma disciplina invejável. Então, o que acontece? Eu invisto a mesma quantidade de dinheiro em cada fundo imobiliário. A mesma quantidade de dinheiro, não de cotas. Então, ou mais ou menos a mesma, tá? Não necessariamente a mesma, porque nunca vai encaixar 100% perfeito. R$ 106,15 no fundo imobiliário. Ou R$ 10.023 no fundo imobiliário no outro também. Vai variar uma coisinha ou outra, tá? Mas eu compro as cotas necessárias para eu ter mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro em todos os fundos, porque não faz sentido investir valores diferentes em fundos imobiliários diferentes. Quero fazer sua consultoria, mas em outubro. Nesse momento eu não teria tempo. Como achar essa consultoria depois? É gravado para poder assistir no tempo vago ou não? Gente, eu não dou mais consultoria, tá? Até maio de 2019 eu dava consultoria. Hoje eu tenho um programa de acompanhamento que se chama Programa Investidor Sempre em Alta. Eu abro algumas turmas, algumas vezes por ano, não está sempre aberto, porque eu gosto de ir junto. A gente tem mentoria ao vivo, tem uma série de processos. E eu abro algumas turmas em momentos pontuais. Outubro eu não sei se vai abrir, tá? Não sei. A próxima turma é dia 12 de julho, 6 horas da manhã, horário de Brasília, tá? Ele é gravado e tem mentorias ao vivo também com a turma. Existe algum investimento que me retorne dividendo em dólar? Não. Não, dividendo em dólar, se você investir em ações americanas, tá tudo bem, você vai ter um dividendo em dólar. Agora, essa mística do dividendo, tenha bastante cuidado com essa mística do dividendo, tá? Uma das formas mais famosas de se investir em ações é focando em dividendos. Não quer dizer que não funcione, funciona. Agora, focando em dividendos, você tem várias desvantagens. Inclusive eu tenho uma live no meu canal no YouTube, que é a melhor forma
de viver do rendimento dos investimentos. E aí eu faço uma comparação técnica do investimento seguindo ações de dividendos, investindo com base em ações de dividendos, implementando o método investidor sempre em alta e usando a renda fixa, os títulos com juros semestrais. E naturalmente a gente vê que a estratégia mais segura, fácil e que dá mais resultado é o próprio método, tá? Eu não consigo aprofundar isso aqui, mas vai lá no meu canal no YouTube e pesquisa por qual a melhor forma de viver de rendimentos, qual a melhor forma de investir para viver de rendimentos. Você vai encontrar 1 hora de vídeo com uma análise profunda e completa, tá? E você vai conseguir entender que o que é falado sobre o investimento com foco em dividendos, tem algumas partes que ninguém fala. Quer dizer que vai dar errado? Não. Você pode chegar na sua independência financeira? Sim, pode. Só vai demorar muito mais do que precisaria. Tá? Eu explico mais detalhes nessa live, só tenha um cuidado importante em relação a isso. Vinícius, o que você me diz sobre o fundo Icatu Vanguarda, fundo de investimento, renda fixa, inflação, crédito privado longo prazo? A corretora me oferece. Eu nunca invisto em um fundo, em um investimento de crédito privado. Jamais, jamais, tá? O que é crédito privado? Eu emprestar dinheiro para uma empresa. Por que não faz sentido na minha cabeça? Dentro de toda a metodologia de investimentos, a gente monta a Magar, que é uma estrutura de investimentos que nos faz lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Dentro da Magar existem investimentos de renda fixa e renda variável. O que é um investimento de renda variável? É um investimento na bolsa de valores. É um investimento que oscila, que eu não tenho uma previsibilidade de resultado, certo? Quando eu analiso individualmente esses investimentos. O investimento de renda fixa é aquele que rende menos, tá? Mas eu tenho uma rentabilidade fixa. Aí dentro desse... O que na prática é um investimento de renda fixa? É um empréstimo. Todo investimento de renda fixa é um empréstimo. Quando você vai investir num CDB no banco, numa LCI, numa LCA, você está emprestando dinheiro para o banco e ele está te pagando uma certa taxa de juros, uma taxa de rentabilidade. Então é o processo inverso de você ir lá no banco pegar o empréstimo. Tá? Basicamente isso é investimento de renda fixa, é você emprestando para o banco. Quando você está investindo em crédito privado, você está investindo em CRI, em CRA, em debenture. O que você está fazendo na prática? Emprestando dinheiro para uma empresa. Quando você está investindo em títulos públicos, o que você está fazendo na prática? Emprestando dinheiro para o governo federal. É isso que você está fazendo na prática. E ele te paga uma taxa de rentabilidade por isso. Agora, onde que comprovadamente eu consigo maior potencial de rentabilidade? Na renda fixa ou na renda variável? Eu consigo maior potencial de rentabilidade na renda variável. Então, olha a importância de uma estratégia de investimentos, de uma combinação de investimentos. Eu quero ter potencial de rentabilidade na renda variável, não na renda fixa. O que eu quero na renda fixa? Segurança, que é o melhor que ela pode me oferecer. Pensa num time de futebol. Para um time de futebol ganhar um campeonato, existem os atacantes, meio-campo, volante, ala direita, ala esquerda, zagueiro, goleiro. Cada investimento tem uma função. Quando eu quero, por exemplo, eu vou para uma guerra, eu quero vencer uma batalha, existe a estratégia. Alguém vai pelo flanco direito, alguém vai pelo flanco esquerdo, como que vai ser... Enfim, tem toda uma estratégia armada. Tem a equipe de suprimento, tem a infantaria, tem a artilharia, tem várias... Nesse caso, cada grupamento tem um objetivo, tem uma função específica. No caso de uma carteira de investimentos, a gente está lidando com um jogo de estratégia, que não é um jogo, né? Investimento não é um jogo, não é uma brincadeira, mas a gente está lidando com estratégia para conseguir ter resultado. É o mesmo processo de uma guerra, o mesmo processo de um time de futebol. Quando eu estou investindo é a mesma coisa. Cada investimento tem que saber tirar o que cada investimento tem de melhor. O que renda variável tem de melhor? Potencial de rentabilidade. O que renda fixa tem de melhor? Não é potencial de rentabilidade. Não adianta eu bater a cabeça nisso. É segurança. Então, eu tendo muita segurança na renda fixa, faz com que eu consiga me expor a ter maior rentabilidade na renda variável com tranquilidade, porque eu sei que eu tenho muita segurança na renda fixa. Vinícius, não estou entendendo ainda. Você não está entendendo porque o que eu vou te explicar, o mais importante é agora. Quando você empresta dinheiro para uma empresa, quando você investe em crédito privado, você está emprestando dinheiro para uma empresa.
Só que essa empresa, ela está captando dinheiro no mercado financeiro a um custo muito mais alto que ela teria se captasse muitas vezes por meio de uma instituição financeira. Por que ela está fazendo isso? Em vários casos é porque a instituição financeira não quer emprestar para ela, por conta da má situação financeira que ela tem. E aí, como que ela consegue pegar esse dinheiro que ela precisa emprestado? Ela oferece para os investidores que não sabem analisar investimentos, eu te dou uma rentabilidade que é 3% ao ano maior do que você investir em título público. E aí você me empresta o dinheiro. Na inocência, os investidores olham, opa, esse fundo aqui de crédito privado rendeu mais. Esse investimento aqui de crédito privado rendeu bem. Então eu vou investir nisso aqui, é renda fixa é fixa. Só que, se aquela empresa falir, quebrar, o que acontece? Você pode perder todo o dinheiro investido. Na renda fixa, não estou falando em renda variável, estou falando na renda fixa. Então o crédito privado em si, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso. O incremento da rentabilidade que eu tenho não justifica o risco a mais que eu tenho. E quando eu tenho maturidade para investir, eu analiso isso. Risco em relação a retorno. Não só retorno. O investidor, muitas vezes, quem é iniciante, olha só para a rentabilidade. Quanto que rende? A renda fixa e a renda variável. Pronto, acabou. É isso aí. Não é essa superficialidade. Então, não vale a pena eu ter um rendimento de 3% ao ano a mais, correndo o risco de perder 100%. Nesse caso, eu prefiro investir só em título público, ter um retorno menor na renda fixa, mas mudar o meu investimento em renda variável e deixar mais agressivo se eu quero lá, porque lá tem maior potencial de rentabilidade. Entende? Então aqui eu estou aliando o risco-retorno. Eu não estou olhando só para o retorno, eu estou olhando para o risco-retorno. Então pode render o dobro do título público. Eu não coloco um centavo em crédito privado. Por quê? Porque o risco não justifica a rentabilidade adicional. Tá? E sempre pensa na seguinte regra que é real. Quanto maior o rendimento de algum investimento de renda fixa, maior é o risco do emissor desse investimento. Ou seja, tem um CDB de um banco pagando 140% do CDI. Pode ter certeza que esse banco está quebrando. Está pagando 200% do CDI. Pode ter certeza que esse banco não está numa boa situação financeira. Porque senão ele não estaria pagando tanto. Ele poderia pegar esse dinheiro emprestado por 100% com outro banco. Por que ele está me pagando 140%? É porque tem outros que não querem emprestar para ele. Por que não querem emprestar para ele? Porque com certeza a situação financeira boa não está. Então, quando eu falo em investimento em renda fixa, eu só foco. O investidor sempre em alta só investe em títulos públicos. Por quê? Um banco ele pode quebrar, como bancos já quebraram em 2008 nos Estados Unidos. Os maiores do mundo. Uma empresa pode quebrar. Um governo só quebra se tem uma dívida externa muito grande e não tem reserva internacional, que é, por exemplo, o caso da Argentina. O Brasil tem uma dívida externa pequena em relação à reserva internacional que ele tem. A dívida do Brasil, a grande, é a dívida interna. Essa dívida interna ele consegue pagar como? Simplesmente imprimindo mais dinheiro. Talvez você não saiba, mas o governo ele tem essa capacidade de imprimir mais dinheiro. Literalmente. Talvez você saiba, talvez não. Por que é bem natural vir uma grande crise internacional daqui a pouco? Porque os Estados Unidos estão injetando na economia todo mês, desde 2020, o início de 2020, 120 bilhões de dólares na economia. O que eles estão fazendo? Injetando 120 bilhões na economia, praticamente criando 120 bilhões e colocando na economia. É uma forma de sustentar um crescimento artificial na economia, que uma hora essa bolha vai explodir e vai ter um grande colapso. E aí a gente vai separar aquelas pessoas que estão preparadas para lucrar nas quedas das pessoas que não estão preparadas. A última vez que aconteceu um grande crash assim foi em 1929 e as ações nos Estados Unidos caíram 89%. Vinícius, então eu não quero investir na bolsa, não quero investir agora. Você pode lucrar muito nesses cenários. É só você saber lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Você não precisa ter medo, ansiedade, preocupação, não. Se você estiver investindo só em ações, é natural você estar perdendo muito dinheiro por vários períodos de tempo. Se você sabe lucrar nas altas e nas quedas, você não tem nem com o que se preocupar. Tá? Então, no que se refere aqui a crédito privado, eu não investiria. Por quê? Uma empresa quebra, um banco quebra, o governo ele pode imprimir dinheiro, ele paga a conta.
com certeza ele prefere gerar um transtorno na economia futuramente do que bater de frente com quem empresta dinheiro para ele e dizer, ó, não vou ter pagar. Porque ele perde a credibilidade internacional, e se ele perde a credibilidade internacional, existem contratos rompidos, existem acordos rompidos, e aí acabou o país. Então não faz sentido isso acontecer, tá? Uma carteira bem diversificada seria dividida como? Uma carteira bem diversificada não basta, você precisa ter a diversificação certa para ter o resultado que você quer. Como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? É por meio de uma carteira bem diversificada de forma estratégica. Tudo isso é o que eu vou mostrar na Jornada Sempre em Alta 2021, que começa no dia 5 de julho. Gente, eu tô falando, é o último evento gratuito sobre investimentos que você vai participar na vida. Você não vai precisar assistir vídeos sobre investimentos mais, você não vai precisar mais participar de algum outro evento, porque você vai ter clareza de como diversificar a sua carteira, mas não só diversificar, para ter o resultado esperado. Para conseguir ter rentabilidade independente do que acontecer na economia. Sobe a taxa Selic, cai a taxa Selic, sobe a inflação, cai a inflação, o ministro tal foi demitido, aconteceu a renúncia do ministro tal, o novo presidente do Brasil é tal pessoa que não era esperada, é uma grande surpresa, o presidente americano mudou, e meu Deus, você vai ficar maluco investindo assim. A gente vai pegar essa confusão, amassar ela, jogar no lixo. Porque a gente vai limpar toda essa sujeira e você vai ter o exato GPS do que você tem que fazer para conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, fez sentido esse conteúdo para você, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nesse botão porque assim as redes sociais elas divulgam esse vídeo para mais pessoas e você me ajuda a eu conseguir ajudar mais gente. Tá? Aproveita também e me segue no Instagram, meu Instagram é @marinovinicius, @marinovinicius, porque toda quarta tem uma nova consultoria gratuita e na próxima eu posso estar respondendo a sua dúvida, a sua pergunta, a sua inquietação, aquela coisa que te faz, quem sabe, não conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? Conta comigo para isso, vamos para cima que é só o começo, te vejo no próximo vídeo, forte abraço e até mais.